muito mais coisas aqui. Vamos lá. A esquerda sempre foi autoritária, a esquerda sempre foi perversa, a esquerda sempre foi tirânica. Está aí um TBT que comprova isso quando um esquerdista falar em democracia, Estado Democrático de Direito, liberdade, etc., ele estará se referindo a outras coisas que não se refiram a essas palavras. São farsantes, mentirosos, contumazes, é o que eles são. Discurso bonito para amolecer o seu coração e não ter como contestá-los. Nós éramos pela ditadura e não pela democracia. Ditadura do proletariado contra a militar, que tinha coisas até piores do que a nossa proposta ditadura. Aqui, quem está falando aqui, como é que é o nome desse cara? É o Jorge, não sei do que. Deixa eu aumentar o volume dele. Escutem aí, eu vou aumentar o volume. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Tudo errado, então precisa é o contrário. ter essa clareza. Praticamente saí de uma formação católica cristã muito rigorosa e com 17, 18 anos me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que fui descobrir. Era uma religião. Você acha que é uma religião? Uma religião cristã muito rigorosa e com 17, 18 anos me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que fui descobrir. Era uma Você religião. acha que é uma religião? Uma religião total. Tem santos, tem profetas, tem fé, milagre. tem Vaticano, verde. Depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha saído de uma religião e entrado noutra, né? Mas isso já é história, né? Então eu vim. Vocês viram que ele confirmou, né? O Rudolf lembrou aqui, ele confirmou, o nazismo é de esquerda, né? Todo esse período da luta armada, de resistência à ditadura... Você pegou em armas contra a ditadura? Sim, vamos dizer assim. Mas estou dizendo tudo isso, né? Para dizer que você perguntou porque se eu sou de esquerda. Eu continuo de esquerda, sim. Agora, eu não sou fóssil. Eu não sou fóssil. Portanto, eu, por exemplo, quando eu entrei no PCBR, Eduardo eu era Jorge. leninista de carteirinha, né? Depois eu fui evoluindo, tornei pior ainda, passei a ser um guevarista, né? Que é uma coisa mais violenta do que o leninismo, você pode imaginar, né? Assim, quando eu cheguei no Partido dos Trabalhadores, tinha voltado a ser um leninista. Depois, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu fui me contaminando com vírus anarquistas, muito poderosos, né? Então, e fui evoluindo nessa formação eclética de um pequeno burguês como eu, né? Interessante ele falar esse negócio do anarquismo, porque isso é uma tendência. Você vê muita gente de esquerda que vai para anarquia, e na história, o anarquista é um cara perigosíssimo. Ele é mais perigoso que o esquerdista. Porque vários dos atentados que você vê na história, aí, principalmente no século XIX, início do século XX, eram todos anarquistas. E o cara, sabe, ele acredita que nenhuma ordem vai ser melhor que qualquer ordem. Então ele trabalha para destruição mesmo da sociedade. E ele falando, a esquerda ela é tão destrutiva nas suas ideias, percebam isso. Você tem numa ponta do espectro um anarquista que quer a zorra total. Tá? E a esquerda ela é tão destrutiva que ela vai se aproximando, e tem um monte de gente que acaba conectando ali e vira anarquista. Só que nesse processo tem um monte de esquerdista que fala, opa, aí já é demais, estamos aqui, pá. E o cara tenta ficar honesto, que é o caso do Eduardo Jorge, né? Ele aparenta ser, mesmo em meio a todas as ideias erradas de conceitos, ele aparenta ter uma sinceridade, que você está vendo nessa entrevista aí. Gosto de ler, gosto de estudar, não tenho culpa de gostar de ler e de estudar. E fui evoluindo dentro do PT, que foi uma experiência maravilhosa para mim. Foi evoluindo, e hoje está mostrando as coisas que tá errado aí, pau. As coisas que estão acontecendo no Brasil, que nem a esquerda tradicional está aguentando o que o PT está fazendo, né? Esse projeto do PT de poder aqui no Brasil. Beleza? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que muitos